Dentro de cada um de nós existe dois conselheiros, o medo e aquilo que nos paralisa, o medo que nos prende ao conhecido, o medo que nos escraviza, e temos o coração. O coração é o que nos convida a explorar o novo, a acreditar nas possibilidades, a evoluir como ser humano. A evolução começa no momento em que decidimos dar mais espaço à voz que inspira, não a voz que limita. Quando a gente escuta o medo, a gente está permitindo que esse medo nos paralise. Mas quando nós aprendemos a ouvir a voz do coração, nós permitimos que as oportunidades elas surjam em nossas vidas. O medo ele é protetivo até certo ponto, mas quando ele começa a nos dominar, ele deixa de ser protetivo e ele assume o controle das nossas vidas. E aí você vai perder a oportunidade de ouvir essa voz tão especial que se chama voz do coração. Nós temos que entender que quando tudo à nossa volta falhar, a gente tem que aprender a ouvir o nosso coração. A evolução começa no momento em que decidimos dar mais espaço a essa voz que inspira do que a voz que nos limita. A voz que inspira é a voz do coração, a voz que nos limita é o medo. E aí, como é que nós lidamos com isso? Como que nós trabalhamos isso na nossa vida? Tem tantas pessoas cheias de potenciais e que se travam por causa do medo. Nós vivemos em um mundo cheio de insegurança. E essas inseguranças, elas provocam em nós uma certa paralisia, onde você quer fazer algo, você tem convicção que o teu coração está impulsionando a sua vida para isso, mas você se trava. E se trava por quê? Porque você acredita que esse medo paralisante, ele te domina. E, na verdade, você perde a oportunidade de evoluir. O ser humano só evolui quando ele deixa de lado os medos e ele passa a ouvir a voz do coração. A voz do coração, ela é essa voz que está sempre nos motivando e nos impulsionando a ir além, a acreditar, a ousar. Quando você ouve a voz do coração, você realmente explode, você conquista. A evolução ela começa justamente aí, quando você para e deixa o medo de lado e começa a acreditar que a voz do coração ela tem essa capacidade de te conceder a oportunidade de explorar o novo, de ousar, de sonhar, de realizar. E se você não faz isso, você perde. Perde por quê? Porque o medo, quando em excesso, ele é paralisante. O medo é o maior ladrão de oportunidades. Porque o medo, ele vai te privar de muitos momentos que você gostaria de fazer coisas novas e você não vai porque está com medo. E eu sempre digo que quando você tiver com medo e você tiver sentindo no coração o desejo de fazer, vai com medo mesmo. Porque o medo é covarde. Se você enfrentar, ele foge. Quando você enfrenta os seus medos, você aprende que quando você vai com medo, a realização é apenas um passo. Você dá esse passo de ousadia e você conquista. Mas você tem que acreditar nisso. E aí, para que nós entendamos melhor essa reflexão a respeito de ouvir a voz do coração ao invés de ouvir os nossos medos, eu quero trazer aqui 3 dicas para você. A primeira delas, que eu gostaria que você internalizasse no seu coração e você entendesse que o medo como alerta, ele protege. Mas se ele for o dono da nossa vida, aí, meu caro, você se trava. Então você tem que entender o seguinte. A dica 1 que eu te dou é: nunca permita que o medo ele seja o dominador. O medo como alerta, não como dono. Você tem que ter na sua vida isso. O medo como alerta. Para que serve o medo como alerta, JA? Serve para te proteger de situações onde você estaria exposto a risco. Mas nunca permita que o medo seja o seu dono. Porque se ele for o seu dono, aí você sai desse modo protetivo e você entra em um modo escravizante, onde você não mais tem o poder de decisão. Seu coração quer fazer, mas o medo te trava. Seu coração quer sonhar, mas o medo te limita.
e você não realiza nada. Por quê? Porque você está sempre pensando que vai dar errado. Você está sempre travado e parece que as coisas não fluem. O medo é útil para evitar perigos reais, mas quando assume o controle das nossas vidas, ele transforma-se em verdadeiras barreiras. E essas barreiras, às vezes, tornam-se intransponíveis. E é preciso colocá-lo no lugar certo. Você tem que entender que o medo é conselheiro. O medo não é o dono. Ele não comanda a sua vida. Quando você coloca o medo como conselheiro, você diz: olha, medo, você tem espaço para me alertar, mas você não tem espaço para comandar a minha vida. Você assume o controle. E assumir o controle significa não permitir que o medo te domine. Se você fizer isso, essa dica torna-se poderosa na sua vida. Tenha em mente, o medo é conselheiro, não o dono. Se ele assume o controle, aí, meu caro, muda tudo. Se eu entendo que o medo é conselheiro, eu não permito que ele comande a minha vida. Quem comanda a minha vida? Meu coração. A segunda dica que eu te dou, para que você seja assim um cara que vai realizar coisas extraordinárias e tudo aquilo que você sentir no coração, você vai colocar para fora e vai realizar. O coração como bússola. Tem esse coração como bússola. A segunda dica é: o coração é a bússola. É ele que direciona. E você vai ver em diversas passagens bíblicas onde Papai do Céu nos impulsiona para isso. Ele diz: ouça a voz do teu coração. Onde é que Deus habita em nós? No nosso coração. Onde é que estão os desígnios do homem? No seu coração. Onde é que começam as realizações? No seu coração. Então entenda isso. Se o teu coração for a bússola da tua vida, você não vai ser paralisado pelo medo. O medo, você vai olhar para ele como conselheiro, nunca como comandante. E aí se você tem essa visibilidade, a dica 2, ela passa a exercer um poder gigantesco na sua vida, porque você entende que o seu coração é a bússola. Ouvir o coração significa respeitar nossos valores, significa respeitar nossos princípios, nossos sonhos e paixões. Quando você ouve o seu coração, ele aponta para onde a vida faz sentido e para onde a nossa essência se sente viva, sabe? Aí você olhar e entender que o coração, ele vai fazer você se sentir vivo, se sentir útil, se sentir realizado. Quando a bússola é o coração, você sabe que vai ter direção na sua vida para ir de encontro ao seu propósito. Você não vai ficar paralisado pelo medo. Você vai avançar, confiando na força de Deus e, acima de tudo, tendo o seu coração como bússola. Porque quando o coração ele se enche de alegria, tudo se transforma em nós. A palavra de Deus, ela também diz isso, que o coração alegre aformoseia o rosto. Uma vida que tem o coração vivo, ela se transforma e ela realiza coisas extraordinárias. Então, essa é a segunda dica. Tem o coração como bússola. E a terceira dica, JA? A terceira dica é coragem como ponte. Se você entende que os seus medos, eles não servem para te dominar, mas apenas para te alertar, e o coração é a bússola que te conduz, a coragem, ela vai ser ponte para que os seus grandes feitos aconteçam. Você vai olhar para você e você vai enxergar que com coragem você vence. Entre o medo e o coração existe um caminho chamado coragem. Ó, medo tá aqui, coração tá aqui. E esse caminho que vai ser percorrido, JA, como é que ele se chama? Coragem. Porque só anda esse caminho quem é corajoso. Porque para passar pelo medo e ir em direção à realização dos seus sonhos, aquilo que o seu coração está te impulsionando, tem que ter coragem. E sem coragem você fica no meio do caminho. Por quê? Porque a coragem, ela te dá essa ousadia de usá-la como ponte até a realização do seu propósito de vida, dos seus objetivos. Não é a ausência de medo, mas é a decisão de seguir mesmo com medo. Independente se há
medo na minha vida. Independente se há aquele friozinho na barriga ou a expectativa de que pode acontecer alguma coisa, porque as coisas podem não fluir como eu gostaria, mas mesmo assim você decide ir. Sabe por que você decide ir? Porque a coragem é essa ponte que liga o medo ao teu coração. E você realiza coisas extraordinárias por causa disso. Quando você olha para você, você enxerga, não medo, mas você enxerga o seu coração. E o coração ele percorre esse caminho. A coragem ela percorre esse caminho poderoso para realizar os seus sonhos. Não é ausência de medo, mas é decisão de seguir independente dos nossos medos. Quando nós acreditamos que somos capazes de fazer, o universo coopera em nosso favor. Quando nós acreditamos que podemos realizar, independente das circunstâncias, independente das nossas fragilidades, independente das nossas impossibilidades, a ponte chamada coragem ouve o teu coração e faz a ligação perfeita com o teu propósito de vida. Então entenda, medo é conselheiro, não comandante. Coração é bússola. E a coragem é a ponte que vai te levar até o teu propósito de vida. E você vai chegar lá e vai se sentir como? Realizado. Por quê? Porque você conseguiu vencer os seus medos. Quando aprendemos a ouvir mais o coração do que o medo, a vida deixa de ser uma repetição segura e se torna uma jornada de descoberta. Sabe aquela repetição que você está ali sempre fazendo a mesma coisa? Não, a vida tem que ser. Às vezes a adrenalina ela faz bem, não é? Uma vida com adrenalina, uma vida onde você tem desafios, uma vida onde você tem novas oportunidades todos os dias. Oportunidades não gera medo? Claro que gera. Quando você recebe uma nova oportunidade no seu trabalho, como é que você fica? Digamos que hoje você é um analista e amanhã você chega no seu trabalho e te fazem a seguinte proposta. A partir de hoje você não é mais, Daniele, a analista, você vai ser agora gerente. E aí como é que fica? Não dá aquele friozinho na barriga? Você não se sente insegura? Claro que se sente. Mas como é que você vai agir? Você vai desistir da oportunidade de ser gerente? Claro que não. Você vai com medo mesmo. Porque você sabe que entre o medo e o seu coração tem uma ponte chamada coragem. E você vai ter que andar por ela se quiser realizar grandes feitos na sua vida. Então entenda isso. Não se trave pelo medo, mas acredite na força de Deus. A jornada da coragem é a jornada das descobertas. E é aí que a evolução deixa de ser teoria e passa a ser realidade. Se nós queremos evoluir de verdade, nós temos que deixar de lado essa teoria de medo, de fracasso, de falta de realização, e tem que abraçar a teoria da coragem, dizer eu vou realizar. Por que eu vou realizar? Porque eu estou em um processo evolutivo. E eu creio que se eu desejo no meu coração, eu tenho um Deus que do topo do universo vai me ajudar a realizar. Tudo que nós possamos imaginar, o nosso coração pode nos ajudar a realizar. Então acredita nessa força poderosa de Deus. E não se limite. Não permita que o medo seja o conselheiro. Ou melhor, permita que o medo seja o conselheiro, nunca o comandante. Quem comanda a sua vida é o seu coração, a bússola que vai te levar até o teu propósito. E aí você vai entender que a coragem, essa ponte poderosa, vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Lugares extraordinários, realizações extraordinárias. Então fica com essa máxima na sua vida. Não permita que nada e nem ninguém impeça que os seus sonhos se realizem. Não permita que o medo te trave. Não permita que as circunstâncias te joguem para baixo. Não permita que os fracassos dos outros sirva de base para você. Serve como lições aprendidas para que eu tente fazer diferente, não para me travar.
Quando você acredita nisso, você tem essas 3 dicas na sua vida. Quando você entende que medo, ele é conselheiro, não comandante. Quando você entende que seu coração é bússola, bússola direciona. E quando você entende que a coragem é ponte, chegar ao teu propósito de vida vai ser muito, mas muito tranquilo. Não porque você vai encontrar facilidade, mas porque você sabe o caminho que deve percorrer. Não importa se é difícil, não importa se tem obstáculos, mas quem está determinado, mesmo com medo, aprende a triunfar sobre o medo. Aprende a vencer as dificuldades, aprende a evoluir, aprende a deixar a teoria de lado e vai para a prática. Só se realiza coisas grandes, com grandes desafios. Se você quer realizar coisas grandes, tem que aprender a encarar o medo. Se não, fica quietinho, na zona de conforto, vai ser feliz, não precisa se preocupar com nada e tá tudo bem por isso, não tem nenhum problema em dizer, eu não quero realizar coisas grandes, eu estou contente com a minha zona de conforto. Não tem nenhum problema, está perfeito, só não podemos reclamar da vida que temos. Cada um tem a vida que merece, cada um realiza os sonhos que merecem, cada um conquista aquilo que merece. Mas nunca deixe que o medo te trave. Você pode até estar na zona de conforto, por opção, não por causa do medo. O medo não pode ser o instrumento para te paralisar. Você tem que aprender a ouvir a voz do seu coração, usar a ponte da coragem e ter essa ousadia para realizar coisas extraordinárias. Se você quiser, você pode. Só depende de você. Tudo na nossa vida depende apenas da nossa capacidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente vivencia no dia a dia. O medo é covarde, se você enfrentar, ele foge. Então, faça diferente, acredite na força de Deus, não desista. Não desista porque do topo do universo, todos os dias, papai, ele está olhando para você e está dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando nós acreditamos de todo o coração, não existe nada que não possamos fazer. Nada. O céu é o limite para aqueles que acreditam que são capazes de realizar. Quando a gente desiste, é porque o medo nos paralisou. Mas quando a gente enfrenta os nossos medos, nós nos tornamos imparáveis. Então, fica aqui essa breve reflexão aí para vocês. Amanhã estaremos de volta, talvez com uma live um pouquinho maior, com 1 hora mais ou menos. Às 8 horas da noite, 8h10 mais ou menos, eu vou estar começando uma live amanhã. E sempre com a mensagem focada em desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Essa é a nossa tríade para que nós evoluamos em todos os sentidos da nossa vida. Porque se estivermos evoluindo nessas 3 esferas, nós seremos com certeza as pessoas extraordinárias que farão coisas extraordinárias e triunfaremos. Por quê? Porque somos aqueles que Papai do Céu chamou para triunfar. E se acreditarmos nisso, não tem quem consiga nos parar. Então, te peço aí, me segue aí na plataforma, porque sempre tem, todas as manhãs, um conteúdo de qualidade sendo divulgado no Cafezinho com JA, na mentoria Cafezinho com JA. Se você precisar de algum suporte, seja para desenvolvimento pessoal, profissional, eu estou aqui pronto para te atender. É só mandar uma mensagem no privado e eu vou te responder com o maior carinho, vou te orientar. JA, preciso de um plano de desenvolvimento pessoal. Nós vamos dar todas as dicas para que você desenvolva esse plano e que você consiga alcançar aí o seu propósito de vida. Estamos aqui para contribuir com você, ok? Essa parceria é uma parceria para compartilhamento de conhecimento. O conhecimento compartilhado, ele não fica do mesmo tamanho. Ele se avoluma, ele se multiplica e ele entrega resultados extraordinários. Então eu te convido, me segue aí na plataforma e em breve teremos aí surpresas maravilhosas para você